Alguém fala comigo para saber se estão me vendo, se estão me ouvindo? Quem é que travou para quem? Travou para mim? Não, tô de boa. Oi. Eu não derrubei ninguém, né? Não sei se eu derrubei ninguém. Será que eu derrubei alguém? Quem era? Era o Fábio? História? Será que era? Ah, eu acho que era. Bom, peço desculpa pra ele. Foi mal, eu não sabia. Mas é meu horário agora, né? Ou não? Vou até perguntar pra ele se eu ouvi ele, tá? Depois eu falo com ele. Depois eu peço desculpa pessoalmente. Espero que eu não tenha interrompido muito a aula. Que eu, sem querer, conectou aqui, na verdade. Eu tava esperando pra entrar e entrou. Daí eu pensei que a sala tava vazia. Bom, tamo aí. Gente, semana passada a gente estava falando sobre fuso horário, né? E eu não consegui entrar na parte de cálculo de fuso horário. Lembram disso? Que eu discuti com vocês toda a parte de construção do fuso, da ideia de como funciona o fuso, fusos brasileiros, horário de verão, a lógica de deslocamento norte, leste-oeste, né? Tudo isso a gente viu. Só faltou a parte do cálculo, né? E agora estou aqui para a gente começar a ver o cálculo, né? Como é que funciona esse cálculo, beleza? Então a gente vai ver hoje o cálculo de fuso horário, tá bom? Bom, para a gente começar o fuso, explicar o cálculo de fuso horário, a gente tem que lembrar que o fuso horário ele é composto por por um hemisfério, por dois hemisférios de diferença, né? Então a gente vai conseguir dividir o hemisfério. Eu vou só escrever aqui que eu já meio que montei uma gradezinha, onde eu tenho para um lado oeste, para outro leste. Olha só, vou pegar aqui uma folha, aqui está minha folha, tá ali, ó, fuso horário. Nós temos ali então uma definição de fusos, né? De um lado para o outro. Não tá muito ruim essa visão aqui. Eu vou melhorar, tá, gente? Eu juro que eu tô usando meus melhores equipamentos e não tá sendo bom. Vou escrever então de caneta mesmo, de caneta normal, porque pelo jeito essas canetas aqui não estão me ajudando. Então vamos de novo, tá? O que acontece? O fuso ele tem uma lógica de divisão, né? Uma lógica do processo de entendimento, onde eu tenho uma forma de cálculo. Então olha só, a gente tem que pensar o seguinte: o cálculo de fuso ele tem que ser definido da seguinte forma, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, que a cada 1 hora eu tenho 15 graus. A cada 1 hora eu tenho 15 graus. Tudo bem? A cada 1 hora de 15 graus, o que eu posso compreender com isso? A Terra, ela orbita ao redor do seu próprio eixo. Nós temos um globo, né? E a Terra orbita ao redor do próprio eixo. E ao orbitar ao redor do próprio eixo, nós temos que pensar o seguinte: a Terra vai dar essa rotação de oeste para leste. Essa parte aqui, que é a parte mais a leste, né? Ó, rotação a leste, é a parte onde o Sol vai nascer primeiro. E a parte mais a oeste, o Sol não encostou. Então eu tenho o nascimento do Sol, onde a Terra vai girando, e por isso na parte a leste eu tenho horas mais, e na parte oeste horas menos. Tudo bem? Sendo assim, o que eu posso entender? Que a cada grau que a Terra gira, cada 15 graus que a Terra gira, eu tenho 1 hora. Posso ir mais além. Eu posso explicar o seguinte, que a cada 60 minutos eu tenho 15 graus. Se eu tenho a cada 60 minutos 15 graus, eu posso ir mais além. Eu posso perguntar o seguinte para vocês. Se eu tenho 15 graus a cada 60 minutos, a cada 1 grau eu tenho quantos minutos? Resposta: 4 minutos. Então, olha ali, ó. A cada 60 minutos eu tenho 1 hora, eu tenho 15 graus, perdão. A cada 4 minutos eu tenho 1 grau. Então, o que significa isso? Que a cada grau, a cada 4 minutos
que eu já estou falando com vocês aqui, que eu já estou conversando com vocês, que vocês lidam com o dia de vocês, nós temos 1 grau a mais de giro terrestre no seu próprio eixo. Perfeito? Então essas são as condições da lógica do fuso. A partir disso, o que a gente tem que entender? Que para eu calcular o fuso, eu tenho que lembrar 2 padrões. Eu tenho que primeiro definir os fusos, e o segundo passo eu tenho que fazer a análise da definição dos fusos, eu tenho que calcular a diferença. Ó, definir os fusos e calcular a diferença. Quando eu começo a definir os meus fusos, saber quem eles são, eu consigo fazer isso com mais facilidade. Eu posso entender o meu cálculo de fuso horário e aí eu posso calcular a diferença deles. Tranquilo? Então pensa o seguinte, eu vou colocar aqui 3 exercícios, tá? Vou listar aqui no quadro 3 exercícios e eu quero que vocês me ajudem a responder. Eu vou colocar aqui o primeiro, tá? Eu vou ditar o exercício para vocês já ficarem pensando, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Exercício 1. Esses exercícios envolvem apenas localização de fuso e saber que horas são em cada fuso, perfeito? Então vamos lá, primeiro fuso, tá? Primeiro cálculo. O primeiro cálculo diz o seguinte: na cidade A, são, aliás, eu tenho na cidade A 120 graus leste. E nesses 120 graus leste são 22 horas. Tranquilo? 22 horas. Na cidade B, são 30 graus. Bem, tá? Eu quero saber que horas são nessa cidade. Então, olha ali, ó. Na cidade A, são 120 graus leste, são 22 horas da noite. Na cidade B, 30 graus leste, qual é a hora? Aí eu posso fazer esse cálculo a partir de 2 métodos, tá? Eu vou fazer então aqui, ó, 2 métodos. Quais são esses 2 métodos, tá? O primeiro método que eu vou utilizar é o seguinte: é o método matemático. É o método que utiliza a matemática como nosso auxílio, tá? Como é que vai funcionar? O que eu tenho? Qual é os 2 fusos que eu tenho? Que eu já localizei, que eu já distingui. 120 graus leste. 120, ó, eu tenho 2 métodos. 2 métodos, ai meu Deus, aqui. 2 métodos. Esses 2 métodos, o primeiro método é o método matemático. Vou botar ali, ó, 120 graus leste menos os 30 graus. Ó, 20 graus, vou tirar a mão da frente, mangolão aqui. Vou fechar a folha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, olha só. 120 graus leste menos 30 graus leste. Estão vendo ali? 120 graus leste menos 30 graus leste. São os 2 fusos que eu tenho. Qual é o cálculo que eu tenho aqui? A resposta é 90 graus leste. 90 graus leste. Tá, senhor? Até aí tá tranquilo. Beleza. Até aqui foi. Então tá. O que eu faço agora? Eu posso pegar esse resultado da diferença entre o 120 e o 30, a diferença de deslocamento, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelos 15 graus. Por que eu divido por 15 graus? Simples, porque eu sei que 15 é 1 hora. Eu quero saber quantas vezes eu tenho que multiplicar o 15 para saber quantas horas eu tenho de diferença. Então vamos lá. 90 graus divido por 15 graus. 90 graus eu divido por 15 graus. Tranquilo aqui? Quando eu faço isso, eu posso obter quantas horas de deslocamento eu tenho do 30 ao 120. Esse deslocamento eu vou achar agora. Quantas horas eu tenho? Eu tenho um total de 6 horas. 6 horas de deslocamento.
Perfeito aqui? 6 horas de deslocamento. Tranquilo? Beleza. Tá, Sori, eu faço o que com essas 6 horas? Simples. Lá no enunciado, eu disse para vocês, olha lá, ó, que eu tinha uma hora específica, né, lá no 120, que era 22 horas de deslocamento. Lá eram 22 horas, perdão. E eu queria saber que horas eram no 30. O que eu vou fazer? Vou pegar essas 22 e vou reduzir pelas 6 horas. Assim. Vou reduzir pelas 6 horas, tá? Então, se eu reduzo 22 por 6, eu já tenho o resultado. A minha resposta é 16 horas. Então, eu sei que no fuso 30 graus leste é 16 horas, tá? No fuso 30 graus leste, a hora é 16 horas. Tá, Sori, esse é um método. Qual é o outro método? O outro método, ele trabalha com os próprios meridianos. Esse aqui eu aconselho para quem não tem muito tino para matemática, usa mais assim a parte mais visual. E eu por muitos anos usei esse método, né? Às vezes eu uso, inclusive, quando eu não consigo matematicamente calcular, eu uso o segundo método. Como é que seria o segundo método? Eu sei que os dois fusos, eles são do lado leste, certo? Se são do lado leste, o que eu entendo? Que se eles são do lado leste, eu consigo visualizar que eles estão a leste de Greenwich. Então, eu vou colocar Greenwich em uma ponta, aqui, ó, Greenwich, botar aqui, ó, GR, bem ali em cima, ó, ali é meu Greenwich. Greenwich, tá vendo ali? Ali é 0. A partir dele, eu coloco todos os meridianos para leste. De 15 em 15 graus, galera. Vamos lá. O primeiro, obviamente, 15. O segundo, 30. O terceiro, 45. O quarto, 60. O quinto, 75. O sexto, 90. O sétimo, 105. E o oitavo, 120. Do 0 até lá. Eu quero saber a diferença entre o 30 e o 120. Então, são os dois que me interessam. 0, 15, 30. Então, o 30 fica aqui. O 30 fica aqui. 30 graus. Vou botar aqui, ó, bem grande um E de leste, um E de east, né? Então, olha ali, ó. 30 ali e lá o E, né? 30. 0, 30. O segundo item é o 120. Assim. Bem simples. 30, 120. Eu sei que o horário que eu estou procurando está no 120. Eu sei o horário dele, que é 22 horas. 22 horas. Assim, 22 horas. O que eu faço? Simplesmente reduzo. Simplesmente me desloco para o lado do 30. Vamos lá junto, então? Simples cálculo. 22. Qual é o próximo? Sempre reduz para oeste, ok? Então, se eu sempre reduzo para oeste, as minhas horas vão sendo atrasadas. Então, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Então, com isso, né, eu tenho a hora, de novo, no fuso 30 graus leste. Entenderam, galera? Bem simples de fazer esse método e vocês viram que eu estou no mesmo hemisfério, tá? A gente pode ir para o próximo item, a próxima questão que lida com hemisférios diferentes. Eu vou colocar aqui ela, questão 2, e dá para fazer nesses dois métodos também, tá? Então vamos lá. Cidade A, né? Falta de criatividade, cidade A também. Cidade A, ela tem 30 graus leste. 30 graus leste. Perdão, 30 graus oeste. Errei. 30 graus oeste. Oeste. E aqui nessa 30 graus oeste, a hora é 23 horas da noite. E a cidade B a graduação que eu quero é 75 leste. Eu saber que horas são nela. Eu vou deixar aqui ela e eu vou pedir para vocês tentem resolver isso. Tentem fazer de um método ou de outro, tá? Eu volto em 3 minutinhos e aí vocês façam aí essa alternativa. Vou deixar ela aqui na tela para vocês fazerem. E eu quero que vocês me respondam aí qual vai ser o valor que vai dar
a hora da cidade B, tá? Fazendo aí, vai lá, foi. Ok, galera. Pergunta aí vocês. Quem conseguiu fazer? E eu peço para que vocês me digam qual vai ser o resultado, né? Quanto dá o deslocamento de uma cidade para outra? Quem sabe me dizer? Alguém arrisca? 6 horas, Fernando? Muito bem. 6 horas do dia seguinte, perfeito, excelente. Isso aí. Alguém chegou no mesmo resultado do Fernando? Ou alguém chegou no horário diferente? Tá, então eu vou resolver aqui, tá? Esse exercício. Vamos junto então. Ele pede ali para deslocar. Eu vou fazer dos dois métodos, beleza? O método primário, ali, o primeiro método, que é o mais, que eu acho mais rápido, porque pensa, galera, vocês vão estar fazendo uma prova de vestibular, um Enem, uma PUC, uma URGS, e essas provas, elas têm um tempo limite para tu executar uma questão. E essa questão, ela se resolve em questão de 3 minutos e meio no máximo, tá? E por conta disso, esses 3 minutos e meio, eles acabam se tornando cada vez mais escassos. Se tu acaba gastando muito tempo resolvendo questões iniciais, tu não vai conseguir resolver as outras. Então é ideal que tu consiga contemplar isso. Então, obviamente, o primeiro método ele é mais rápido. Mas se tu quer garantir a questão e sabe que tu lá na frente tu vai buscar esse resultado porque tu é melhor em outro conteúdo e tu vai só numa passada de texto tu resolve a questão, então faz outro método. Mas esse primeiro método que eu faço aqui é um método para ser mais rápido. Então, vamos lá. 30 graus e 75 estão em hemisférios diferentes, então eu somo os dois. 30 mais 75 graus, certo? Estão em hemisférios diferentes, se somam. A resposta aqui vai ser 105 graus, tá? 105 graus de diferença. Eu divido esse 65 por 15, porque 15 é minha unidade, minha 1 hora. 15 por 105 me dá um total de 7 horas, tá? 7 horas entre um ponto e outro. Tranquilo? Bom, ele fala que a hora é 23 horas da manhã, da noite. 23 da manhã, 23 da noite, né? Então, o que acontece? Eu pego essas 23 horas, e eu subtraio, né? Perdão, eu somo as 7 horas. Por que eu somo as 7 horas? Porque o 30 ele é mais a oeste. E mais a leste, que eu estou me deslocando, é o meridiano que eu estou buscando, que é o mais a leste. Então eu tenho um horário mais adiantado lá. Então,
Obviamente, ele tem que ser um outro momento, tem que ser uma hora mais adiantada. Então, 23 mais 7 me dá 30 horas. Nós não temos um dia do Itaú 30 horas, não é o nosso dia, né? O nosso dia ele tem 24. O que eu faço? Eu subtraio pelas 24 que nós temos. Se eu subtraio pelas 24, minha resposta é 6 horas. Estas 6 horas são 6 horas do dia seguinte, como falou o Fernando ali. Tranquilo? Então, aqui está a resposta. Olha só, eu vou repetir com vocês, ó. 30 graus mais 75, 105, né? Este 105 eu divido por 15, perdão, eu terei 7. Somo 23 por 7, dá 30. Desconto as 24, tenho as minhas 6 horas do dia seguinte. Esse é o primeiro método. O segundo método trabalha com os meridianinhos. O primeiro meridiano que eu coloco no papel, tem que ser claro isso, é o zero. Porque ele é que vai me pautar como eu vou me deslocar. Então é ele que eu vou analisar. A partir dele, eu vou fazer análise. Sei que para leste eu tenho mais meridianos para ver e para oeste eu tenho menos. Então, para oeste eu tenho 15, tenho 30. Fechou, já achei o meu meridiano. 30 graus oeste. Já para leste eu tenho mais, eu tenho 15, tenho 30, tenho 45, tenho 60, tenho 75. Achei o cara. Pronto. Montei meus meridianos. Beleza? Ao montar os meus meridianos, o que eu faço agora? Eu vou somar eles, né, no papel, no dedo ali, na questão matemática. Sei que nos 30 graus é 23 horas. 23 horas nos 30 graus, me desloco então. Posso mandar a folha, sem problema, tá? 23 horas, para somo. Então, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Massor, não tem 30 horas. Concordo, então vamos de novo. 23, 24, 1, 2, 3, 5, 6 da manhã. Certo? 6 da manhã é o nosso resultado. Bem barbada, né, gente? Bem tranquilo de ver, tá? Vou agora fazer mais um, né? Vou supor mais um aqui para vocês, tá? Vou expor aqui mais um para vocês. E esse próximo que eu vou expor, só um pouquinho, ele vai exercer a seguinte lógica. Ele vai pedir para vocês fazer o seguinte cálculo, tá? Ele vai analisar a seguinte lógica. Eu vou trabalhar agora com vocês outro quesito. O próximo que eu ia fazer ia ser a mesma coisa. Só que aí, no caso, seria para oeste, tá? Só que eu vou mudar um pouco. Eu vou propor para vocês agora, acrescentando, né? Vamos acrescentar a hora vamos acrescentar a hora de voo. Como a gente vai fazer isso? O que acontece? Imagina que não só de cálculo simples vive o fuso horário. A gente vai ter outras condições de analisar isso, tá? Então eu vou propor o seguinte para vocês, tá? Vamos analisar o seguinte. Eu vou citar um exemplo, eu vou colocar aqui os dados aqui e eu quero que vocês entendam o que eu estou pedindo. Pode ser? É uma questão da PUC, 2011, essa questão, tá? Essa questão falava o seguinte: três viajantes eles saíram de Londres, saca, pega essa referência, saíram de Londres às 20 horas. Vou anotar aqui, às 20 horas. O viajante A, ele se deslocou para São Paulo. E a viagem dele demorou 12 horas. 12 horas. Beleza? Eu vou mostrar aqui já o papel para vocês. O viajante B,
ele viajou para Bahia, para Salvador. E a viagem dele demorou 14 horas, tá? E o viajante C viajou para Cuiabá, Mato Grosso, tá? Vou botar MT aqui. E a viagem dele demorou 16 horas. Perfeito? Então, nós temos aqui Londres é o ponto inicial de saída. Olha lá, ó, saíram de Londres às 20 horas. O A foi para São Paulo. O tempo de voo, eu vou escrever voo do lado de cada um ali. Voo, voo, voo. Eu não sei se voo já caiu circunflexo, mas eu acho tão bonitinho e vou manter. Nós temos ali então A, São Paulo, 12 horas de voo. B, Bahia, 14 horas de voo. E C, Mato Grosso, Cuiabá, 16 horas de voo. Ok? O que nós vamos fazer agora? A gente vai ter que descobrir quais serão as horas, né? Que horas que eles aterrissaram nas suas respectivas cidades. Esse é o cálculo que vai se buscar. Qual é a hora que eles pousaram na sua cidade respectiva, tá? Então vamos lá. Eles saem de Londres. Londres, galera, é Greenwich, é zero. Então é barbada. Já saímos na arrancada aqui com uma vantagem. A gente já sabe que Greenwich é zero. Só que aqui, ó, aqui tem um pega-ratão nessa aqui. Tem um pega-ratão assim, ó, vergonhoso, safado, dos guris, sabe? Que dá nojo, nojerada. Que é esse pega-ratão? Ele vai te pedir para tu pousar o avião e ele vai te informar que quando os guri aqui pousam no Brasil, o Brasil vai estar vivendo o horário de verão. O horário de verão. Então pensa na zoeira dos guri, né? Então olha lá, nós vamos ter o seguinte cálculo, né? Nós vamos saber que nós temos que entender que o horário de verão ele é algo que vai alterar a hora, isso é fundamental. E ao alterar a hora, isso vai mudar muito nossas perspectivas. A gente tem que saber que horas que eles vão posar. Então vamos lá, vamos começar por cada um, tá? Vou começar pelo Ali. Pensa comigo, qual é o fuso horário brasileiro que se encontra em São Paulo? Isso é fundamental. O fuso horário brasileiro que se encontra em São Paulo. A resposta é 45, tá? Fuso 45. Então vamos lá. 15, 30, 45. São Paulo se encontra no 45, porque pertence ao mesmo fuso de Brasília e assim por diante. Então 45 oeste. Bahia, Salvador se encontra nos mesmos 45 de oeste. Então tanto o A quanto o B vão estar dentro deste fuso aqui, certo? A e B neste fuso aqui. Em relação ao horário de verão, o que acontece quando eu faço com o horário de verão? Eu adianto uma hora, tranquilo? Ao adiantar uma hora, eu vou acrescentar essa hora dentro dessa perspectiva. Então, o que a gente tem que ver? Eu disse para vocês voltei, estamos firmes e fortes aqui. Foi só um rapa, mas quando o rapa vem com a perna só, a outra segura. Tamo aí, né? Então, voltando. O que eu tava falando, tá? Que quando eu tenho esses elementos aqui, como eu tinha feito, o que vai acontecer? Eu sei que a hora de saída é Londres, sei que o fuso é zero, né? E sei que os fusos
com vocês. Que loucura. Bom, vamos lá então. Eu não, onde eu parei para vocês, só para eu poder me situar. Porque eu caí e para mim tava normal ali, a tela normalzinha funcionando e eu tava tocando bateria. Então me diz aí onde eu parei para vocês, por gentileza, para poder voltar. Eu cheguei a fazer uma questão onde envolvia 3 viajantes, onde envolvia horas diferentes, horário de verão, sobre de Londres. Não terminei essa? Beleza. Tá, então eu tava falando e bem na hora caiu. Eu vou retornar ela, tá? Tava no início da questão, meu Deus. Tá, então eu vou retornar porque eu terminei ela praticamente, tá? Então tudo bem, eu vou retornar ela, vou explicar ela de novo, tá? Eu até deixei ela pronta já aqui, ó. Porque eu tava dando aula pra, sei lá, pro fantasma. Tava dando aula pro espírito do vestibular, né? Então olha assim, aqui tá ela toda pronta, tá? Eu vou falar ela devagarzinho e explicar ela de novo, tá? E vou tentar fazer isso de forma rápida, entretanto, de forma tentar ser mais claro possível. Eu estava falando sobre Londres, ali na questão de Londres, onde 3 viajantes saíam de Londres e iam para o Brasil. Cada um deles se deslocava para um lugar diferente. Um ia para São Paulo, outro ia para Bahia, outro ia para Cuiabá, Mato Grosso. Perfeito? Um ia para São Paulo, Salvador e Cuiabá. Os 3 lugares diferentes. Quem viaja para São Paulo, o viajante A, levaria 12 horas de voo. O viajante B, que viajaria para Bahia, Salvador, levaria 14 horas. E o viajante C, que vai para Cuiabá, levaria 16 horas de voo, tá? Só que, entretanto, quando se desloca para o Brasil está vivendo no momento o horário de verão, tá? Está vivendo o horário de verão. E ao viver o horário de verão, eu preciso saber qual vai ser a hora efetiva que eles vão chegar aqui. Perfeito? Então, o que eu tenho que saber? Primeiro, o deslocamento. Para eu saber isso, eu tenho que saber para onde eles vão. Primeiro, o cara de São Paulo e o cara da Bahia, eles vão em direção ao fuso 45. Tranquilo? Fuso 45, ali embaixo, que é o fuso deles, né? Fuso 45 e o fuso de Salvador e Bahia, tá? Quando esses caras viajam para o fuso 45, eles se deslocam 3 horas a menos. Então, eu pego os 45, divido por 15, tenho 3 horas, né? Essas 45 dividido por 15, tenho 3 horas, eu desconto das 20 horas que eu saí de Londres. Então, 20 horas que eu saí de Londres menos 3, 17 horas vai ser a hora que será concomitante com Londres. 20 em Londres, 17 no Brasil, no fuso 45. Perfeito até aqui? Então tá. Quando eu faço isso, eu tenho que somar agora o horário da trajetória, o tempo do voo, para cada um deles, que vai ser diferente. No caso do cara que vai para São Paulo, ele tem 12 horas de voo. O tempo de voo dele é de 12 horas, então eu somo 17 mais 12. 17 mais 12 dá 29 horas. Todo mundo concorda que 29 horas não existe. Mas se eu descontar das 24, eu terei 5 horas, né? Essas 5 horas... Perdão. 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 Essas 5 horas, eu tenho que lembrar que eu vou agregar nelas o horário de verão. Eu somo 1 hora, eu adianto 1 hora. Então, o horário de verão é 6 horas. Então, o cara de São Paulo chega às 6 horas. Tranquilo? Tá ali, ó. Já até escrevi para vocês lá embaixo. O cara chega às 6. Entretanto, o cara da Bahia, ele também vai para o fuso 45, porém, ele não tem horário de verão na Bahia. Na Bahia não tem horário de verão. Lembrem disso, que a parte norte da Bahia não tem horário de verão. Norte e nordeste brasileiro não tem horário de verão. Então eu tenho que somar o tempo de voo mais as 17 horas, que é a hora que vai ser no Brasil, sem horário de verão. Quanto tempo é a viagem dele? 14 horas. 17 mais 14, 31 horas. 31 horas de dia não existe, então eu desconto das 24. Isso me dá 7 horas. 7 horas de que hora que ele chega. Então, o cara da Bahia chega às 7 horas, o cara de São Paulo chega às 6. Tá, Sor? E o cara de Cuiabá? O cara de Cuiabá, ele não pertence ao fuso 45, ele pertence ao fuso 60. O que é um grande pega-ratão. Por quê? Porque o fuso 60, muitas
até mesmo eu, né, quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu me esqueci de usar os outros fusos brasileiros, porque é tão muscular a gente usar o 45 como padrão, que a gente elimina os outros fusos. Mas no caso de Cuiabá, é um dado importante, porque Cuiabá é no fuso 60. E por ser no fuso 60, preciso diminuir em vez de 45 para 60. Então, em vez de 3 horas, porque 60 dividido por 15, 4 horas. Então, o cara de Cuiabá fica 4 horas de diferença de Londres. Então, para ele, não vai ser 17 a hora de Londres concomitante com Cuiabá, vai ser 16. Tudo bem? Se vai ser 16, eu somo esses 16 às 16 horas de voo. 16 mais 16, 32 horas. Não existe um dia de 32, desconto das 24. 24 menos 32 me dão 8 horas. Entretanto, Cuiabá também tem horário de verão. E eu acrescento 1 hora. Portanto, de 8 vai para 9. Então, o cara de Cuiabá chega, até eu vou botar aqui que eu me esqueci, chega às 9 horas em Cuiabá. Perfeito? Um chega às 6, o outro chega às 7 e o outro chega às 9, tá? Essa é a grande sacada dessa questão. Essa questão que é muito boa, uma questão muito legal mesmo, porque ela envolve fuso horário, ela envolve horário de avião, ela envolve horário de verão, ela envolve fusos diferentes, né? E ela envolve principalmente fusos que o Brasil não está acostumado. O Brasil está acostumado com 45, entretanto envolve o fuso 60, que é um grande pega-ratão, né? Então essa questão é bem construída, tá? Então isso mostra uma questão bem feita. Ela é da PUC de 2011, tá? Eu ia dar continuidade. Na verdade, eu até tinha feito uma questão com vocês de forma para vocês verem que eu estava dando aula, mesmo sem vocês estava dando aula. Aqui ó, eu tinha construído a questão da hora verdadeira e da hora legal, tá? Eu ia entrar nesse quesito, porque eu até perguntei, ficou dúvidas na questão? Ninguém me respondeu, eu toquei conteúdo. Mas antes de eu responder, de eu voltar, eu pergunto, ficou dúvidas nessa questão aqui? Agora vocês estão me vendo, né? Sem dúvidas? Beleza. Ótimo, que bom, porque é uma questão bem construída mesmo. M de não? M de mão? Tá, M de não. Então, nós temos uma questão bem construída e uma questão bem feita. Então, olha só, para a gente poder. Vai acabar agora a aula, infelizmente, foi por rateada do sistema e eu achando que estava dando aula, eu não consegui avançar. Só quero fazer um breve comentário aqui do que é hora verdadeira e do que é hora legal, tá? Hora verdadeira e hora legal é o que determina, por exemplo, a lógica de onde o Sol está incidindo sobre uma região de fuso. Então, por exemplo, quando eu trabalho com hora verdadeira, eu trabalho com horas fracionadas, com fusos fracionados. Não sei se vocês chegaram a se perguntar, por exemplo, tá, senhor, mas tu trabalhou só com fusos múltiplos de 15, 45, 60, 30, 120, 75, 105. Tu não trabalhou com nenhum fuso quebrado, 19, 16, 37, 49. Tu não trabalhou com esses fusos. Tem como? A resposta é sim, tem como. Como é que seria? Seria chamada de hora verdadeira. Como essa hora verdadeira acontece? Vou fazer uma breve explicação para a gente poder fazer isso, tá? E vou parar por aqui, vou conseguir fazer ela, vou repetir isso, mas eu não vou conseguir dar andamento, tá? Então, olha só, o que acontece? Eu fiz aqui um exemplo, ó, peguei aqui 45 graus leste, tá? 45 graus leste é o deslocamento, é o meu fuso central, né? Eu sei que no fuso 45 graus leste é meio-dia, tá? Meio-dia. Eu preciso saber que horas vão ser no fuso 49, porque eu vivo no fuso 49, ok? Eu vivo no fuso 49. Se eu vivo no 49, eu quero saber que hora legal é lá, que hora verdadeira é lá. Se a hora verdadeira no fuso 45 é meio-dia, a hora no 49 vai ser outra hora, não vai ser a mesma. E aí, como a gente resolve isso? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir daquele cálculo que eu tinha feito no início da aula. Esse cara aqui, ó. Lembra desse cara aqui, ó? 1 hora eu tenho 15 graus, 60 minutos eu tenho 15 graus, 4 minutos eu tenho 1 grau, né? Então, ou seja, isso aqui vai ser o cálculo que eu vou utilizar, que são os horários fracionados, perfeito? Então, vem comigo.
Dessa forma, eu consigo fazer o seguinte. 45 é o meu fuso central, como eu tinha falado para vocês. Se o 45 é o meu fuso central, eu quero saber que hora é no 49, o que eu faço? Eu sei que 49 graus menos 45 graus me dão 5 graus de diferença. 49 menos 49 menos 45 me dão 4 graus, né? Eu quero saber quantos minutos tem dentro de 4 graus. Para onde que a gente vai? Para uma regra de 3. 1 grau equivale a 4 minutos, 4 graus equivale a x. O meu x equivale a 16 minutos. Então, no meu fuso 49 graus, eu tenho 12 horas e 16 minutos. Mas por que não é? Por que é 12 e 16, senhor? Porque para leste eu aumento hora, para oeste eu diminuo. E é justamente o que acontece aqui no fuso 51 graus oeste. Para a gente ficar claro, o fuso 51 graus oeste é Porto Alegre. Porto Alegre fica exatamente a 51 graus oeste do fuso 45. Então ele fica um pouco distante do fuso central. E aí a pergunta é, qual é a hora verdadeira de Porto Alegre quando o fuso está incidindo sobre, quando o Sol está aqui, exatamente aqui, ou quando é meio-dia no fuso 45? Como é que eu faço isso? Vamos junto então. Eu sei que 45 é o meu fuso central, eu pego e diminuo os 51 dos 45. E a resposta é 6 graus. Então, o que eu faço? 6 graus equivale a x, 1 grau equivale a 4. 1 grau equivale a 4. Certo? E aí o que eu faço? Uma regra de 3. Multiplicação. 6 vezes 4, minha resposta é 24 minutos. Minha resposta é 24 minutos. Entre 51 graus é a oeste, ou seja, atrasado em relação ao fuso 45. Então, se é meio-dia no 45, ainda o Sol não chegou no fuso 51. Então, eu tenho que tirar 24 minutos. Tá claro isso? Então, em vez de ser 11, ser meio-dia e 24, que no caso seria no caso do 49 leste, aqui vão ser 11 horas e 36 minutos. 11 horas e 36 minutos. Gente, dúvidas? Ficou claro esse meu raciocínio? Me fiz claro para vocês? Vocês conseguiram compreender minha análise? Fala, Fernando. Impôs 45. Mas aí que tá, eu não consegui entrar no fuso na hora legal, tá, Fernando? Eu vou dar uma breve pincelada para ti, tá? O que acontece? Por que eu não posso usar o fuso 60, tá? Por um simples motivo. Para eu usar os fusos, eu preciso fazer uma análise do chamado hora legal. E a hora legal, ela está dentro de uma análise chamada de sombra de zona de sombra. Então, por exemplo, quantos graus eu tenho dentro de um fuso? 15 graus. Tá? 15 graus. Só que pensa comigo, eu não posso usar os múltiplos de 15 para fazer a troca de hora. Porque se eu usar os múltiplos de 15 para fazer a troca de hora, fica confuso. Quer ver um exemplo? Olha só, aqui é minha cachorrinha latindo, não sei se dá pra ouvir. 15 graus. Então, vou pegar aqui, ó, 30 para um lado e 0 do outro. E eu vou dizer que aqui é meio-dia. E aí eu vou dizer para você o seguinte, ó, antes de eu fechar a aula, eu sei que agora gerou uma dúvida, eu pergunto a vocês. Tô vendo os xizinhos ali que eu fiz? Cada xizinho é uma cidade. Como eu sei que essas cidades que estão marcadas com xizinhos pertencem ao 0, ao 15 ou ao 30? Para isso, eu faço a análise da hora legal. E como é que eu faço isso? Sabe os 15 graus que eu tenho de zona, de área de fuso? Eu divido esses 15 graus de fuso em 2. Dividindo em 2, o que acontece?
eu tenho metade de fuso para cada lado. Então, por exemplo, tá? Aí no caso já era hora legal, tá? Eu vou dar uma estouradinha, mas vai ser por um bom motivo. Então, olha só, 15 graus para um lado e para o outro, eu tenho que entender que esse cara vai ser o fuso central. Nele não troca hora. Ele é o cara que comanda o rolê. Ele não pode trocar hora. Então, nele que vai acontecer o processo de manutenção da hora. Nele, por exemplo, eu vou botar uma hora aqui. Vai ser, sei lá, 19 horas. Perfeito? Então, olha só. Essas 19 horas, elas vão valer 15 graus. Só que elas vão valer 15 graus 7,5 para oeste de 15 e 7,5 para leste de 15. Tá claro isso? Então, por exemplo, se eu somo 15 graus mais 7,5, até onde é a extensão do braço que o meu fuso aguenta, que o 15 aguenta. E 15 graus para oeste, eu desconto 15, eu desconto o 7,5. Então é até onde o meu braço aguenta. Então, 15 graus, vamos supor aqui que seja oeste, se ele vai em direção a leste, ele vai até o 7,5. E se ele vai em direção a oeste, ele vai até os 22 graus e meio. Então, dentro disso aqui, é 19 horas. Ficou claro isso, gente? Então, olha ali, ó, 15 é o meu fuso central. Ele vai de 7,5 até 22h30. Para cá é leste, para cá é oeste, para cá é leste, tá? Para cá tá chegando no zero, tá chegando no Greenwich. E para cá tá chegando no 30, no caso 30 a oeste, tá? Sendo assim, eu tenho um deslocamento muito importante. Então tudo aqui seria 19 horas. É por isso que o cálculo aqui que eu fiz de Porto Alegre, ele não pode ser 60, porque 60, o que acontece? Tudo que está aqui dentro do 7,5 para 7,5 pertence àquele cara. Aí eu pergunto a vocês, quantos graus Porto Alegre está do 45? 6. 6 é menor ou é maior que 7,5? Menor. Se é menor que 7,5, ele pertence, o mais próximo dele é o 45. Ficou claro isso? Se ele fosse, por exemplo, 8, se fosse, sei lá, 58 graus, ele já estaria mais próximo dos 60. E por estar mais próximo dos 60, aí ele estaria dentro da valência dos 60 graus. Ficou claro isso, gente? Eu não quero me estourar muito. Alguma dúvida aqui? A gente vai retomar isso. Fiquem tranquilos. Dúvidas? Falem comigo. Estão por aí? Não me abandonaram? Entendeu? Maravilha. Ótimo. Então tá. Eu vou retomar isso aqui para tirar dúvidas de quem ficou com dúvida, porque isso aqui é bem chatinho. Mas que bom que tu conseguiu compreender. Essa é a minha ideia inicial, tá? Gente, então, beijo. Não quero ser derrubado, não quero derrubar ninguém. Até mais. Falou. Um abraço aí, boa noite e bom descanso, tá? Com certeza as dúvidas vão aparecer lá na frente. Daqui a uns 2, 3 dias. Mas ele falou isso? Não entendi. Mas é normal, tá? Boa noite. Aí qualquer coisa me chama no Insta, me chama no WhatsApp, que eu já disponibilizei para vocês. Tamo junto. Tchau. Fui. Vou desligar aqui.